Oi, gente, tudo bem? Bom, aqui meu nome é Marta, tá? Eu tô começando agora no YouTube, né? E eu vou ter alguns errinhos, algumas falhas, mas a gente vai corrigindo com o tempo, tá, gente? Eu tô aqui pra dar umas dicas, né? Pra vocês, né? E espero que vocês me entendam, porque eu tô aqui, meu celular é muito ruim. Mas a gente vai fazendo com que a gente tem, né, gente? Então é o seguinte, hoje eu vou falar como que é ser mãe solo. Eu fui mãe de 5 filhos, tá? São 2 homens e 3 mulheres. Eu, meu primeiro filho nasceu em 89 e minha última filha nasceu em 2004. E aí, minha vida foi bem puxada, bem puxada. Eu não morava aqui, morava em São Paulo, né? Eu vim para Bragança em 93, meados de 93, com meus 2 filhos, né? Os mais velhos. Meu filho mais velho veio primeiro, depois eu vim em seguida, né? Pra cá. E aqui eu fui refazendo a minha vida, né? Nunca tinha trabalhado em padaria. Em São Paulo eu trabalhava em loja de confecção aqui. Eu comecei a explorar outros serviços, outras coisas diferentes, né? Eu já trabalhei em padaria aqui, já trabalhei em hotel, né? Até um hotel bem conceituado aqui em Bragança Paulista. Já trabalhei em restaurante, né? Hoje mesmo eu tô parada, né? Hoje eu tô parada não, né? Que a gente não para. Mas hoje eu faço buffet e faço umas faxinas de vez em quando, né? E eu achei que aqui em Bragança foi bem melhor para criar meus filhos, né? Porque eu sou nascida e criada em São Paulo. Então, hoje lá a gente vê pela televisão como que tá, né? Apesar que em todo lugar tá ruim, né? Mas quem faz o lugar é a gente, né? Mas eu criei meus 5 filhos aqui com muita luta, muito serviço. Eu trabalhava de domingo a domingo porque aqui em Bragança é bem raro você arrumar um emprego de domingo, de segunda a sexta, né? Só se for por indicação. Mas como eu não conhecia ninguém aqui, né? Eu vim em 93 pra cá. Nós estamos em 2026, né? Faz as contas. Né? Eu tinha 24 anos, né? Hoje eu já tô na quinta década, como fala? Acho que é isso. Ai, meu Deus. Então já faz quase 30, mais de 30 anos, né, que eu tô aqui. Acho que é porque meu filho, meu primeiro filho que nasceu aqui, ele vai fazer 31 anos, né? Então, quer dizer, tem tempo, né? Então, a criação dos meus filhos aqui, eu passei por várias casas, não que eu não pagasse, tá, gente? Eu paguei aluguel de todas as casas que eu morei. E para vocês terem uma noção, eu, eu quando eu comecei a morar sozinha mesmo, assim, né? Quando eu tive minha quarta filha, ela era de 94. Não, 97. Minha quarta filha. E aí eu dividi aluguel com uma conhecida, né? Eu dividi um aluguel com uma conhecida. E não deu certo, né? Porque eu tinha meus 3 filhos, né? Já tinha meus 3 filhos. E ela tinha uma filha só, veio minha ex-cunhada, veio morar pra cá também, com os filhos dela. Ficou um tempinho aqui, né? Eu jamais ia negar, né? Trazer ela pra cá.
e não deu certo, né? Não deu certo, e aí, depois que a minha filha nasceu, eu resolvi arrumar uma casa. Arrumar uma casa para morar sozinha com eles. Foi aí que começou a minha luta. Não que eu já não tinha, né? Porque antes de eu ir morar com essa moça, eu morei com a minha mãe, com meus 3 filhos. E também não deu certo, né? Você sabe, quando a gente tem filho, acho que tem que ser a gente e os filhos, né? Porque é difícil, né? A criança grita, a criança chora, a criança bagunça. Então, eu sei que incomodava as pessoas, né? Então, eu comecei e fui morar sozinha com meus filhos, pagar aluguel e trabalhando, né? Trabalhando como nunca. Passei por vários bairros aqui em Bragança, né? Todos mais próximos também, para não ficar muito longe por causa de escola. Também tinha que mudar de escola, muitas escolas passaram. E foi difícil. E graças a Deus eu entrei no Bolsa Família na época, né? Tinha aquele. O Auxílio Gás era bem diferente, né? Era R$ 30 para ajudar no gás. Era o Bolsa Família, né? E agora é um mais conceituado, ganha bem mais, né? Mas eu me virava. E eu trabalhava domingo a domingo. Domingo a domingo. Eu via meus filhos à noite, né? Às vezes era meia-noite, 1 hora da manhã eu tava lavando roupa, para deixar tudo limpo, fazendo faxina na casa, né? Falar pra vocês, difícil era alguém para cuidar deles, né? Porque quem gosta de cuidar do filho dos outros, né? Eu arrumei pessoas boas para cuidar dos meus, sim. Tinha uma pessoa que cuidou dos meus filhos um bom tempo. Mas muitas pessoas me deixavam a desejar, né? Então, eles iam crescendo e a cada momento que eles iam crescendo, eles iam cuidando um do outro, né? E assim foi minha vida, meus filhos estudando, né? Teve altos e baixos, né? Por causa da trabalhar muito e ter que dar atenção para as crianças, né? Mas às vezes nas minhas folgas, né? Que eu folgava uma vez por semana, né? Aí eu dava um jeito de pegar eles e levar num jardim público, que aqui tem um parque, jardim, um parquezinho, né? Que é chama jardim público. Dava um jeito de levar eles quando dava. Levar até no posto de gasolina eu levava. Porque lá tinha conveniência, né? Então eu levava para comprar um sorvete, né? E tentava fazer alguma coisa na minha possibilidade, né? Então, aqui tem, quando é festa do Dia das Crianças, tem posto de monta, que é onde tem o rodeio, né, do posto de monta. Então, no Dia das Crianças também tinha festa, eu levava também para poder levar eles num parquinho de diversão que tinha lá, né? A gente só ia lá, assim, ou eu ia no parquinho ou eu comia, né? Mas eu dava sempre um jeitinho para tentar distrair as crianças, né? Na escola mesmo, eles iam de graça nas excursão, porque era muita criança, não tinha condição de pagar uma excursão para todo mundo. Mas eles eram ligeiros, né? Assim, os meus meninos mais velhos eles eram descolados, assim, sabe? Então eles davam um jeitinho, eles conversavam na escola. Se precisasse do meu consentimento, eu ia lá, assinava, e eles iam fazer excursão isento. Foram em várias excursões da escola. Todos. Não tinha o que fazer. Meus meninos mais velhos jogavam. Meu menino mais velho jogava futebol, né? Tadinho. O bichinho ia, às vezes ia a pé. Arrumou uma bicicleta velha também, às vezes ia de bicicleta, mas ele ia de ônibus, ele se virava. Ele era danadinho, ele se virava, e, e ele puxou o outro também, que é o de 31, também jogava bola também, né? Tinha a minha menina do meio, que era depois do mais velho. Ela era mais danadinha, né? Danada. E tinha a Carol, a minha menina a quarta filha, né? Se for falar o nome de todos, eu vou acabar esquecendo.
E a minha quarta filha, que é ela era mais, assim, manhosa, né? E por último veio a caçula, com o tempo, né? É uma distância de 97 para 2004, né? Que eu tive a última filha. Que assim eu consegui operar, porque, vou falar pra vocês, cara. Na quarta filha, eu fiz o pré-natal. Todos eu fazia pré-natal direitinho, né? Mas na quarta filha, eu fui fazer o pré-natal. A minha mãe foi comigo, minha mãe era viva ainda, né? Minha mãe morreu em 99. Minha mãe, ela era viva, ela foi comigo. Eu tentei fazer para fazer a laqueadura. O médico deu certeza que ia fazer a laqueadura da quarta filha. E chegou na hora, ele nem apareceu para fazer. Aí, o que eu fiz? Fiquei do jeito que eu tava. Medo de engravidar de novo. Eu era muito ativa, né? Eu não era batizada, nada, né? Eu ia muito na igreja, mas não era batizada. Batismo. Faz 2 anos que eu me batizei, né? Hoje eu sou evangélica. Eu curtia, Deus me perdoe. Eu ia na igreja com a minha irmã, que minha irmã já era evangélica há muito tempo atrás, me levava junto na igreja. Eu ia, véu, eu tinha véu, eu tinha Inário, né, que ela era da congregação, né, e a gente ia muito, eu ia, ai, como eu adorava, meu Deus, eu gostava muito, mas o que me prendia, o mundo me prendia ainda, né, eu era muito fraca ainda pelo mundo. Eu ia, eu fumava, né? Eu fumei mais de 30 anos, né? Comecei a fumar com 22, 21 anos, por aí. Então eu fumava, eu vim parar aqui também, né? Ao mesmo tempo que eu me batizei, eu parei de fumar, né? Foi um propósito que eu fiz com Deus, que se fosse para mim se entregar às águas, né? Descer as águas, né? No caso, eu ia parar de fumar. E pela glória de Deus, eu parei de fumar. Isso é muito psicológico, porque quando você quer, você para. E eu fumei mais de 30 anos, gente. Fiz tratamento. Fui no postinho de saúde, fiz o tratamento. Mas se você pôr na cabeça que você vai parar de fumar, você para. Isso é simples. Quer dizer, simples não é, né? Mas é dedicação. Então, gente, aí como que foi? Eu parei de fumar, eu fui para a igreja, hoje eu sou evangélica, né? Meus filhos iam para a igreja comigo quando eu ia na congregação, com a minha irmã, eles iam para a igreja comigo, minha irmã fazia eles ir também. Né? Tinha escolinha, eles iam. Então eles eles conhecem um pouco a religião, né? O evangélico, né? E até meu filho de 30 anos, ele é batizado, 31 anos ele é batizado, né? A minha filha de 27 também é batizada, a quarta filha, né? A minha caçula também é batizada, né? Com a graça de Deus, né? A gente vai um por um, né? Falta 2. E só que assim, ninguém obriga ninguém a se batizar, né? Isso vai do coração da gente. Eu esperei muitos anos para mim poder batizar nas águas e quando eu senti no coração que agora era a hora certa para mim batizar, eu batizei. Tá, então voltando aos filhos. Aí a minha luta foi muito grande, né? Eu criei todos, que nem eu falo, eu fui pai e mãe, eu tive assim, meus ex-maridos, né, tudo, mas eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito, como se diz, muito independente. Então, se eu não conseguia aceitar certas coisas, eu preferia separar, né? Então, eu acabava me separando e aí chegou uma época que eu 2016, ganhei meu apartamento. Meu apartamentinho que eu moro hoje, né?
eu ganhei ele, veio todos os meus filhos pra cá, porque eu fui morar aí eu trabalhei com uma moça, uma moça bonita até, que eu trabalhei, e ela, trabalhei 12 anos pra ela. E ela tinha uma chácara, né? Um sítio que mexia com porco, né? E eu fui morar lá com a minha filha, né? Minha filha foi trabalhar lá. E eu fui morar lá com ela, porque um tempo até vim pra cá e ganhar meu apartamento, né? Também foi uma experiência diferente que eu tive, né? E aí meus filhos não foi, né? E eles foram morar sozinhos, os dois meninos foram morar sozinhos. E depois, quando eu ganhei o apartamento, se reuniu todo mundo se juntou de novo. E aí eram 2 quartos para 5 filhos. Era muito engraçado. Os 3 mais velhos dormiam num quarto e as 2 meninas mais novas dormiam comigo no outro quarto, né? E era muito bom. Nossa, foi muito bom ter unido todo mundo. E aqui meus filhos foram casando e saindo de casa, né? Eles foram saindo de casa, eles foram casando e só ficou a caçula comigo ainda, né? E o meu netinho, que ela tem um nenenzinho e mora comigo. E a Fanny, minha cachorrinha, né? Que a Fanny tá comigo desde... não lembro, 2007, 2011, eu acho. Acho que 2011 que a Fanny tá comigo. Bom, ela tinha 2 meses de vida. Hoje, nem sei, ela deve estar com uns 15 anos. Mas é minha companheira de vida. E meus filhos tiveram filhos, né? Mas ela teve 2 filhos. Ah, desculpa, gente. É que tem esse pigarro, desde que eu parei de fumar. Eu tenho esse pigarro na garganta. Você acredita? Já passei por médico, tudo. Eles me passam xarope e não melhora. Se eles tiverem uma dica do que é bom pra tomar, eu agradeço, porque não sara isso de jeito nenhum. Já faz 2 anos que eu parei de fumar. E aí meu filho mais velho teve 2 filhos. Meu filho casou segundo, teve uma menininha que é a minha mais velha, né? Ele engravidou primeiro. A minha nora engravidou primeiro. A minha netinha tem 7 anos e o mais velho do meu filho também tem 7 anos. Ela faz em dezembro e o meu netinho faz em março, né? Um pouco tempo de diferença, porque ele casou um no mês e o outro no outro mês casou. E eles resolveram fazer filho no mesmo tempo, assim, quase, né? Depois de 3 meses fizeram um filho. E aí, a minha filha, né, a quarta filha, ela não mora aqui, ela mora em Limeira, né? Ela tem 2 filhos também, tudo homem, né? E a minha filha que mora aqui comigo, a caçula que mora aqui comigo também, tem um menininho, né? Então eu tenho 7 netos. Pedi a Deus Deus me deu 7. Com a graça de Deus. Todos homens. Por enquanto, ninguém teve uma menina fora o meu filho, o terceiro filho. Que me deu uma neta mulher. E um pouquinho da minha história é essa, né? E as dificuldades que eu tive de ser mãe solo foi complicada. Eu sofri bastante. Tinha dias que eu tava tão exausta, né? Colocava eles para dormir e ia no meu cantinho chorar, porque as dificuldades vinham demais. Tinha dia que eu tava sem dinheiro nenhum para comprar uma mistura no outro dia. Aí Deus cuidava de mim, porque Deus me abençoava. Eu dava um jeito, no outro dia eu conseguia a mistura, sabe? Assim, um pão, né? Um leite. Foi puxado, foi, mas olha, eu vou falar uma coisa para você. Você que é mãe solo. Na vida,
para você ser mãe solo, você tem que ser bem firme. Antigamente eu falava que as dificuldades vinham, mas não tinha tanto perigo. Tinha perigo. Tinha perigo que eu sei que meus filhos já passaram por muitos perigos. Né? Às vezes eu nem sabia. Sem saber, né? Mas hoje é pior. Então cuide das suas crianças, gente. Cuide das suas crianças, porque hoje é bem pior. Cada dia que vai passando, eu não sei o que está acontecendo com o ser humano. Não sei, tá difícil. Então, eu peço assim que a gente que é mãe solo tem que ser pulso firme, né? Tem que ter pulso firme, tem que ter sabedoria, porque para criar filho você tem que ser sábia, porque eles pedem uma coisa, às vezes você nega uma coisa, eles ficam chateados. E uma vez a minha filha, a segunda mais velha, né? Eu saía para trabalhar e eles ficavam em casa, eles brigavam. Brigavam. Como toda criança, né? E eles brigavam e uma vez a minha menina brigou com o mais velho e foi embora de casa. Dá um exemplo. Foi embora de casa. Pegou um monte de sapato, um monte de... Não sei se ela pegou alguma coisa para comer, colocou numa trouxinha, jogou nas costas e indo embora. Ela meteu o garfo no meu menino, né? E fugiu, foi embora. Tá vendo? Não sei pra onde. Pra casa da tia dela, eu acho. E eu passei de ônibus. Bem na hora eu tava chegando no serviço. E eu vi ela passando. Quando ela me viu, ela olhou pra minha cara, dentro do ônibus eu tava. Ela olhou pra minha cara, eu só fiz assim, ó. Pra ela voltar e ir embora. Menino, mas ela não pensou duas vezes. Quando eu desci do ônibus, ela já tava perto da minha casa. Olha, antigamente a gente educava como? Eu educava eles assim, eles sabem disso. Eu sentava eles, eu falava porque eles iam apanhar. Porque uma coisa é você ficar apanhando sempre, outra coisa é você apanhar para educar, né? E eles eram 5, eles eram danadinhos. Viviam aprontando, meu Deus. Então, eles tinham que levar uma surrinha, né? Uma chineladinha, mas eu batia para educar. Eu tinha que ter o pulso forte. Tinha que ser pai e mãe, né? Então, eu falava para eles, vocês não tem que ter medo, vocês têm que ter respeito, né? E assim foi. Assim foi. Hoje são tudo adulto, né? São tudo adulto, estão tudo ficando velho, né? E eu falo uma coisa, a trancos e barrancos, graças a Deus eu vim para Bragança. Eu tive meus filhos aqui, eu criei meus filhos aqui. Poderia ser pior em São Paulo, né? Então eu falo hoje, você tem que ser pai, mãe, amiga, né? Porque os filhos hoje em dia estão mais rebeldes. Hoje tem internet, antigamente não tinha celular assim, né, à disposição. Era só ter a televisão, né? E um PlayStation desses Atari, que ainda eles que trocavam, fazia rolo, porque eles eram rolistas. E hoje não, hoje tem internet, né, que atrapalha um pouco, ao mesmo tempo que educa, atrapalha, né? E cuide dos seus filhos. Às vezes, um escaparzinho assim que eles dão, já é coisa de vocês ficar atento. Muitas coisas que aconteceu, às vezes, com os meus, eu não me atentei, mas eu tentei ser a melhor mãe do mundo para eles. Não sei se eu consegui, mas eu fiz da tripa os coração. Então eu
só peço a Deus pelos meus filhos, né? Que Deus continue cuidando deles. Eu oro muito por todos. E Deus abençoe todo mundo, gente. Fiquem com Deus, tá? Tchau.